observam as equipes nesse contexto todo. No jogo passado, contra o contra o CSE Sub-20, o Asa começou o jogo com o Cris no gol, o Léo Príncipe na lateral direita, os dois zagueiros, o Christian Luca e o Flávio Nunes, fechando esse bloco defensivo. Na lateral esquerda, o Artuzinho. No setor de meio campo, aí veio o Henrique, que é zagueiro, mas jogou no meio campo, Henrique, Samuel, o meia, e o Igor Leite. Os atacantes, Jailson, que é o Edi Jailson, que é meia, mas jogou de atacante pela extremidade, o Alex Bruno e o Vitor Lima. Foi o time que começou jogando. Na segunda etapa, ele fez alteração de todo o time. Aí, no gol, o João Paulo, na lateral direita, o Paulinho, os dois zagueiros, o Fábio Aguiar e o Jean Peter, na lateral esquerda, o Felipe Ramon. O meio campo com o Léo Carvalho, Aleph e Vini Locatelli. O ataque com Wanderson, Júnior Viçosa e Gustavo Ramos. Esse foi o time do segundo tempo. Qual a baixa disso aí? O Henrique, que é zagueiro, saiu lesionado, fez uma avaliação hoje com o departamento médico do Asa, no departamento médico do Asa, fez essa avaliação, já está fazendo o tratamento, já está tomando medicamento e vai, essa semana ainda, deve fazer uma outra avaliação com um exame de imagem para saber o grau dessa lesão que ele teve. Ponto. Foi isso aí. O Asa venceu de 6-1. O técnico Dico Uley, após a partida, ele concedeu uma coletiva, fazendo avaliação desse amistoso, citou também vagamente o primeiro jogo treino contra a Liga Desportiva Penedense e fez a avaliação do desempenho da equipe diante do CSE, e é bom que deixe bem claro, CSE Sub-20, que se prepara também para a Copa São Paulo de futebol. Vamos acompanhar o que disse o comandante técnico alvinegro. Mais uma avaliação muito boa, uma movimentação com a equipe que nos colocou, numa situação de dificuldade maior do que o primeiro confronto, que é uma situação já planejada, aonde em termos defensivo da equipe do CSE, que é uma equipe mais forte, então tivemos que ter mais opções ofensivas, mais criatividade, um nível de concentração bem maior, porque é uma equipe não só em termos físicos, mas em termos táticos, defensivamente bem melhor. Então, fico feliz pela movimentação, quantidade de situações, de finalizações que nós criamos, que é importante, o quanto nós conseguimos reter a bola no campo de ataque. Um aspecto importante também, a reação à perda da gente, Vocês viram que quando a equipe perdia a bola, já fazia uma reação para tentar tomar o mais rápido possível e conseguimos. E no primeiro e no segundo tempo, muitas criações de finalizações, onde conseguimos no primeiro tempo fazer mais gols e no segundo tempo não conseguimos a mesma quantidade, mas é o que eu falei até para eles ali no intervalo que teve da água. Nós criamos também muitas chances, mas aí não conseguimos, até por um pouco de capricho também, a bola bateu na trave. A primeira equipe ela foi um pouquinho mais eficiente, mas de maneira geral estou muito satisfeito com as duas equipes que criaram muitas situações e fizeram um placar elástico, que é importante também. A questão da falta é uma tática individual, muito pertinente em alguns momentos, mas nós temos que saber o momento, temos que ter muito discernimento de quando fazer a falta. Tem momentos que a gente está em superioridade, que a gente cria uma dobra de marcação ali, ou então muitas vezes quando o adversário está de costas, ele fica justamente esperando esse toque para fazer a falta, porque é onde ele vai ter uma vantagem, porque não está conseguindo sair, está pressionado. Então eu trabalhei muito isso durante a semana, porque nós fizemos muita falta sem necessidade, e nesse jogo não tinha essa necessidade da gente fazer falta, perder a chance de tomar a bola no campo de ataque. Você vê que acho que pelo menos 2 gols saiu dessa pressão, porque é justamente uma pressão que nós temos que fazer e entender o momento de fazer a falta ou não. Tem momentos que não interessa fazer a falta. Agora, quando o adversário estiver em superioridade, eu estiver conseguindo sair da nossa pressão, aí sim é o momento de fazer falta. Então a falta é uma tática que nós vamos usar em algum momento, mas não todos. E hoje nós conseguimos fazer isso muito bem, deixando o adversário ficar com a bola, mas nós pressionando o tempo todo para que nós tomássemos no campo de ataque e fizemos a finalização ao gol. Não, a ofensividade do time está nas duas equipes que entraram, Tanto na primeira como na segunda, as equipes
eu dou uma informação só, né? Tanto uma como a outra tem o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de pedido, o mesmo tipo de cuidado em relação à parte tática individual. O que acontece é que às vezes uma equipe entra com um nível de concentração um pouco maior, ou então aproveita melhor as oportunidades, que eu acho que foi isso que aconteceu. Eu falei, estou repetindo agora aqui, no intervalo da água ali, com 20, 22 minutos, eu chamei a segunda equipe e falei, nós criamos a mesma quantidade de oportunidades da primeira equipe. A primeira equipe ela teve alguns cruzamentos laterais ali que foram aproveitados. O primeiro gol, por exemplo, uma subida de pressão de Jailson, mas a segunda equipe ela criou. Viçosa teve umas 2 ou 3 chances de finalizar, o Aleph também, Gustavo, o próprio Eduardo. Então, assim, nós criamos muito, só que a primeira equipe ela foi mais eficiente, né? Então, dá um entender de que foi uma equipe mais ofensiva. Mas as 2 equipes foram ofensivas, as 2 equipes jogaram no campo de ataque, conseguiram manter a posse, chegaram no último terço do campo com muita qualidade, só que a primeira equipe foi um pouquinho mais eficiente, mas isso não quer dizer que uma equipe foi mais ofensiva do que a outra. Pelo que me parece, mas depois vocês combinam, conversam com o presidente, mas lá não tem refletor, então o jogo vai para tarde, né? Esse confronto começa à tarde. A informação que a gente tem, né, que o campo lá é muito bom. O nosso campo aqui ele vai passar por esse período de tratamento que é importante para quando chegue realmente no período mais importante, que são as competições, o nosso campo esteja numa condição melhor, né? Nossa equipe é uma equipe muito qualificada, tecnicamente joga muito com a bola, então vai precisar realmente do campo nessas condições. Então a mudança de programação inicialmente é essa, o Falco, né? Uma equipe que sem dúvida nenhuma vai estar acima dessas 2 que nós enfrentamos, e é como eu falei, é o planejado, né? Ir aumentando o nível de cada confronto para que a gente tenha uma semana em cima do que nós vamos planejar para um confronto mais difícil, passando estágio por estágio, a cada momento aí jogando com a equipe, primeiro com a Liga, agora com o Sub-20 do CSE, e agora vem esse terceiro confronto contra a equipe do Falco, depois a equipe do Retrô, para a gente ir aumentando o nível, né, do confronto, aumentando o nível aqui tático da equipe, para quando a gente chegar na estreia da competição, a gente esteja o mais preparado possível. O Arthurzinho e o Wanderson não, né? O Arthurzinho e o Wanderson foram situações ali de articulação, tornozelo. O Wanderson já vinha sentindo um pouquinho, mas nós, em conversa com o departamento médico da gente, entendia que ele tinha condições de jogo, saiu, mas não é nada de grave. Mesma coisa o Arthurzinho, pelo contrário, entrou 100%, mas teve um lance ali de um carrinho do jogador do CSE que pegou um pouco mais forte nele, mas também não preocupa. Só a situação do Henrique, né, que nosso departamento médico vai avaliar com mais calma a lesão dele para ver se foi algo um pouco mais grave ou não. Não tenho essa informação ainda, até porque o joelho dele está um pouquinho inchado, vai precisar passar por um tratamento para fazer a avaliação. Mas nós pedimos a Deus que não seja nada de grave, mas em relação ao Wanderson e o Arthurzinho está tranquilo. Eu já conversei com o Samuel sobre isso. Ele é um jogador muito importante, né, que nós não podemos perder o Samuel por terceiro cartão amarelo, se não for realmente numa situação, não só o Samuel, como qualquer jogador, nós não podemos perder por cartão bobo. Uma coisa é ele matar uma jogada que é uma situação importante, outra coisa é tomar um cartão amarelo por uma falta boba ou então por uma reclamação do juiz. E isso, todo jogador ele tem que ter esse entendimento, que precisa evoluir. O Samuel é um jogador de uma qualidade altíssima, um jogador importantíssimo para o nosso elenco, para o nosso estilo de jogo. Então, nós já conversamos com ele e o Samuel, ele sabe que ele tem que evoluir nesse aspecto, né? Nós fazemos um trabalho diariamente com ele, de conversa, a própria diretoria também já comentou que já conversou sobre isso, mas toda mudança ela leva tempo, né? Samuel é um jogador jovem que precisa trabalhar, que precisa passar por essas situações. Eu não tenho dúvida nenhuma que a experiência desse ano, de ter ficado fora de um jogo importante ali, isso aí é a maior lição que ele pode ter do que qualquer conversa, e eu acredito que o que aconteceu hoje aí foi mais porque é uma situação de amistoso, mas nos jogos valendo, eu não tenho dúvida que o Samuel vai evoluir muito nesse aspecto emocional, para que ele realmente não fique de fora por causa de lances bobos. O Alex não jogou a última partida porque teve uma pancada, eu falei isso na coletiva para vocês.
O Vitor, mais minutagem também, chegou praticamente ali no começo, na metade da semana, então a gente já tinha uma programação semanal para esse jogo. E o Jefferson também chegou, né, disputou a final da Copa Gaúcha lá, com uma lesão no tornozelo, mas nada grave, e que a gente já está trabalhando. São 3 jogadores de muita qualidade, nós temos muita certeza das contratações que nós fizemos. É lógico que o futebol tudo pode mudar muito rápido, às vezes o jogador que não está bem eleva o rendimento, às vezes o que está muito bem, mas nós acreditamos muito no elenco que nós montamos. São jogadores que vocês estão vendo aí que tem muita qualidade. O Alex é uma característica, um jogador de muita força, de muita arranco, que segura muito bem a bola e já mostrou personalidade aí, tem todo o entendimento do jogo já, estava num nível muito alto na primeira divisão do futebol uruguaio. O Vitor também é um jogador de muita versatilidade, rápido, forte, mas ao mesmo tempo que tem uma capacidade técnica com a bola muito grande, uma bola parada também, um chute de fora da área. E o Jefferson é um jogador de muita força, que também vai nos ajudar bastante, mas que ainda não tá pronto. Então vamos ter calma, principalmente com ele, para que nós só colocarmos o jogador realmente quando ele tiver 100% e não perder para o início da temporada. Só para deixar mais uma vez claro, né? Essa equipe que entrou hoje, que entrou no segundo tempo no jogo anterior, e nem a outra também não tem nada a ver com titularidade, né? Tanto que começou uma no primeiro tempo e agora começou outra no primeiro tempo. Eu vou pensar, realmente, eu quis deixar esses 2 jogos em aberto em relação a isso, e aí eu vou pensar junto com a comissão qual vai ser o planejamento que eu vou seguir para esse jogo do Falco, se já vou colocar mexer nas peças um pouquinho para que outros jogadores também já tenham uma situação real de jogo junto com outros companheiros, e aí a gente poder gerar também, né, um entrosamento, um ritmo de jogo, ou se já entro com uma equipe que eu entendo que pode ser a equipe da estreia, mas é uma situação que eu ainda vou pensar. Talvez a minha ideia inicial seja mesclar a equipe para que a gente realmente tenha ali ainda um trabalho com jogadores de características e de funções diferentes. Mas eu quis deixar passar esses 2 jogos para poder pensar isso durante essa semana com mais calma. Bom, tá aí, portanto, o técnico Dico Uller fazendo essas observações do que ele viu na equipe.